Olá, gente! Hoje eu quero mostrar para vocês um brinquedo que eu adoro, que brinquei muito quando na minha infância. E esse que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o Resta 1, ele é de madeira, olha só, lindo. E atrás ele tem as regrinhas, então, como jogar o Resta 1. Achei maravilhoso quem produziu, né, esse Resta 1, assim. E uma dica bem bacana, que a pessoa que produziu o Resta 1, que é o MP Usinagem, aqui de Cunhaporã, Santa Catarina, e fizeram com as pecinhas com lápis de cor. Olha só que interessante. Então, a criança, quando for brincar, às vezes perde. Vocês sabem que várias pecinhas, então às vezes acaba perdendo. E aí não tem como brincar. E a ideia, então, da Miriam, da MP Usinagem, olha só, fez com lapisinho de cor. Então, perdeu, vai lá. Criança tem muito lápis de cor e às vezes a ponta fica pequenininha, então vai lá, quebra e faz a pecinha, repõe a pecinha tranquilamente, então, para continuar jogando. O Resta 1, então, ele é o quê? Ele diz aqui na regra que escolhe uma peça, olha só, escolhe uma peça para começar. A peça escolhida deve saltar sobre a outra, fazendo movimentos na horizontal e na vertical. Deve chegar a um espaço vazio. A peça que foi pulada sai do jogo. Só é possível retirar uma peça por vez. O jogo termina quando restar somente uma peça ou se não for possível mais fazer movimentos. Então, o Resta 1, ele pode ser jogado por crianças menores, lá na educação infantil, crianças de 2, de 3 aninhos, claro, sempre com a supervisão de pais, de professores, no caso, ou de pais. A criança pequena, ela é legal porque assim, ó, tem várias atividades que eu posso brincar, então, com o meu Resta 1. Eu posso tirar todas as pecinhas e colocar, então, a criança vai contando. Vamos contar as pecinhas do jogo? Quanto tem? Ah, tem 1, tem 2, e vai colocando, vai inserindo. Ou vai tirando, contando, depois vamos ver quantos que formou aqui. Ah, vamos ver, eu quero que você pegue o verde e coloca para mim. Aí a criança vai lá, pega a peça verde. Então, já trabalha números, já trabalha matemática, né? Já trabalha cores com a criança, já trabalha a questão aqui, ó, desse movimento de pinça, que é um movimento de coordenação motora fina. Então, para crianças menores, a gente brinca dessa forma. Para crianças maiores, então, eu vou jogar com a regra do jogo, então, pulando, né? Vai ter o adversário, vai ser 2 oponentes, vai pegar o azul, por exemplo, e vai pular sobre o amarelo. Pega o amarelo e fica com o amarelo. Agora, é o próximo, vai pegar, vai pular, pega o azul. E assim sucessivamente, até ficar com 1. Então, ganha quem ficou com 1, o Resta 1. Esse é o jogo, então, do Resta 1. A criança vai trabalhar o quê? Cognitivamente, ela vai ter a questão da concentração, ela vai ter a questão da estratégia, porque daí ela vai ver quais os movimentos que eu tenho que fazer, qual que eu vou jogar, qual que eu vou deixar, enfim. Ela vai ter a questão, né, do ganhar, do perder, essa frustração que já tem que ser trabalhado lá desde a infância, quando a criança perde, o porquê que eu perdi, o porquê que eu ganhei, de que forma que eu vou jogar da próxima vez, qual a estratégia que eu vou utilizar. Então, a criança já abre um leque pedagógico para se brincar com o Resta 1. Brinquedo muito antigo, né? Brincava então lá na minha infância com as minhas colegas, brincava com o Resta 1, adorava. E veio aqui então o Resta 1, esse Resta 1 lindíssimo de madeira que eu achei o máximo. E é uma coisa, um brinquedo que durável, que não custa muito caro. Então, uma super dica aí também para presentear, né, mamães, papais aí que às vezes não sabe o que mais dá para essa piazada, que só fica lá no celular, no eletrônico. Então, compre um Resta 1, que a criança vai brincar, vai se divertir, vai aprender, vai ser estimulada e vai facilitar um monte a vida da criança. E olhando para o Resta 1, eu quero deixar uma palavra de reflexão aí para o seu coração. Às vezes a gente jogando, né, o Resta 1, aí ficou somente um lá, ficou, tem todos e de repente saiu tudo, né, e ficou apenas uma pecinha. Olha só, a criança aqui vai tirando tudo, né? Vai jogando, vai tirando, vai pulando, vai ficando somente um. Aqui eu vou fazer aqui para vocês verem. Olha só. Olha, às vezes não tem movimentos, ó, gente.
Ó, isso que é o legal, ó. Então, a criança, ela vai ter que ficar atenta, ó, aqui já não tem mais como fazer movimentos. Aqui, ó, a criança vai, no fim, vai ficando mais difícil. Olha só, às vezes dá umas pane, né? Vai tirando. Aqui, ó, como é que eu vou fazer o movimento? Já não tem como. Aí sobrou alguns. Mas lá no fim, às vezes acontece, né? De ficar só um. E aí, tira todas as pecinhas e sobra somente um. E aí você se sente, você se torna essa pecinha aqui, todo mundo saiu e você ficou sozinha. Eu quero te encorajar nesse dia, que às vezes sozinha é melhor do que ter um monte de gente em volta e não te contribui em nada. Eu quero deixar a palavra de 1 Samuel lá no capítulo 17, que conta a história de Davi. Quando o pai de Davi chama ele para levar a comidinha lá para os irmãos, lá no campo de guerra, lá na batalha, onde existia o exército de Israel, existia o exército filisteu, e o exército filisteu estava afrontando o exército israelita, e não existia ninguém que tinha coragem de ir contra o exército filisteu, porque eles eram preparados, tinham armamento pesado, creio eu, e veio aí um filisteu, o único filisteu que se achava o tal, que se achava o grande, que se achava o poderoso, e ninguém ia contra ele, porque tinha medo dele. Mas apenas um, chamado Davi, que saiu dos seus campos, que apacentava ovelhas e levou a marmitinha para os seus irmãos, foi lá e ouviu a história e disse: mas como? Quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com esse homem. Ele ousadamente, ele teve coragem para enfrentar um único, né? Uma única pessoa teve coragem para enfrentar um outro todo o exército, então, de filisteus. E ele, do jeito dele, da forma dele, sabendo que existia um Deus que era por ele, foi lá e venceu o gigante Golias. E às vezes a gente é essa pessoa que se sente sozinha, essa pessoa que alguém da sua casa disse que não daria certo, ou essa pessoa, porque infelizmente são as pessoas do nosso convívio que vão às vezes nos tentar jogar para baixo, vão nos deixar triste. Então, assim aconteceu com Davi. Os seus irmãos disseram: o que tu tá fazendo aqui? Volta para casa. Você tá fazendo o quê? Que volta lá para tuas ovelhas. E Davi continuou e disse: não, eu vou lutar com esse gigante e eu vou dar esse gigante nas mãos do exército. E foi o que Davi fez. Ousadamente e sabendo e entendendo que ele tinha um Deus que era maior na vida dele, ele venceu e se tornou então depois o rei de Israel. Então às vezes a gente não quer fazer, ou às vezes a gente tem vontade de fazer, a gente não tem coragem, mas eu quero te encorajar nesse dia. Se Deus falou para você fazer e você está se sentindo sozinha, não te preocupe, porque se você está com Deus, querido, você é a maioria. Então, às vezes tu está se sentindo o resta um que sobrou e que existia todo um exército mas foi saindo, as peças foram saindo porque ninguém tinha coragem de lutar, de batalhar, e ficou somente um que não tinha nenhuma estrutura, que não tinha nenhum treinamento de guerra, mas ele tinha um Deus que era por ele, estava com ele, e era um Deus vivo, que conhecia o coração dele e que pelejou por ele. Porque ele conta para o rei Saul, né? Eu estava lá no campo, e leão e urso tentaram contra as minhas ovelhas, eu fui lá e lutei, e Deus me deu a vitória. Então ele atribuía a Deus as vitórias, e naquele momento ele atribuiu a Deus, orou a Deus, pediu a Deus e foi lá e venceu o gigante. Então, se tem um gigante na tua vida e você está sozinha, não te preocupe. Tem um exército contigo, que é o exército de Deus, que batalha, que peleja, e com certeza ele é a maioria. Então, fica a dica de hoje do Resta 1 para as nossas crianças, para a tua criança, para o teu filho, para os teus alunos, e também essa mensagem para o teu coração. Um super beijo e até o próximo vídeo.